Saudações, estamos de volta com mais uma videoaula aqui do portal Coreomania, que vocês poderão acessar pelo endereço www.coreomania.com.br. O assunto da nossa aula de hoje é criando jogo de palavras cruzadas do tipo diretas, aquela que vocês encontram naquelas revistas do tipo coquetel. Tá? Então aqui nós temos aqui, ó, onde que a pessoa tem que ter uma pergunta, né? E a pessoa vai preenchendo os quadrinhos aqui para formar a palavra. Então, por exemplo, ó, filtrar aqui seria coar, né? Tá certo? Despertar do sono é acordar. Isso mesmo, acordar, tá? Então, eu mesmo montei isso aqui, depois não lembro o que é, né? Tá certo? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como montar a estrutura, né, do jogo de palavras cruzadas, tá? Então, o encaixe das palavras, eu vou mostrar alguns exemplos. Não dá para montar um vídeo montando um jogo inteiro, que senão não vai dar nem tempo pra gente trabalhar com isso, tá certo? Basta dizer que montar esse jogo, né, tá certo? Achar as palavras corretas, encaixar ele corretamente, é tão difícil quanto vocês resolverem a palavra cruzada, tá certo? Como todos os nossos vídeos, né, quais serão as ferramentas e os recursos principais que nós vamos ver nesse vídeo? É a ferramenta retângulo, duplicação de objetos, alinhamento, tá, de objetos, linhas guia, texto e camadas, tá? Então essa parte de camadas agora, ela é muito importante para a gente poder fazer o gerenciamento dessas camadas, tá ok? Como que a gente vai poder trabalhar com isso aí? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte para não desconfigurar a minha página, tá? Nós vamos clicar aqui em arquivo, novo ou Ctrl N e vamos abrir um novo documento, né? Vamos chamar isso aqui de cruzadas novo, só para dar um exemplo. O tamanho da página da folha, né, vai ser o tamanho A4, que é 210 por 297, só que eu coloquei ele em modo paisagem, ou seja, a folha vai ficar deitada. Número de páginas um só, modo de cores, né, o sistema de cores CMYK, resolução de 300 dpi, vamos dar um OK. Tá? Muito bem, nós temos nossa página aqui em branco. E agora a primeira coisa que nós vamos fazer é começar a gerenciar nossas camadas, tá? Então aqui nós temos o gerenciador de objetos, tá? E aonde que é através dele que nós vamos gerenciar essas camadas. Caso o gerenciador de objetos ele não esteja ativo, né, no seu Corel, tem uma guia aqui, ó. Então vocês vão procurar ele aqui, ó. Então no meu caso, que é gerenciador de objetos, clica aqui, ele vai abrir essa janela. Supondo que não apareça, né, a guia do gerenciador de objetos aqui, significa que ele não está habilitado na sua tela. Então o que você vai fazer agora? Vai clicar aqui no menu janela, vai vir aqui em janelas de encaixe e vai vir aqui em gerenciador de objetos. Vindo aqui, clica aqui, ó, ele vai abrir o gerenciador de objetos, tá ok? Nós já temos uma camada pronta aqui. Antes de começar, né, aqui na página principal eu já tenho, tá certo, algumas camadas do próprio sistema. Então linhas guia, área de trabalho, grade de documentos, isso aqui a gente não vai alterar, tá? Vamos começar a mexer daqui para cima, tá? Então nós já temos uma camada que normalmente é aquela camada que todo mundo começa a desenhar em cima dela, tá? Então ela é chamada de camada 1, tá certo? E nós vamos fazer o seguinte, vamos renomear essa camada clicando com o botão direito do mouse e vir aqui em renomear, tá? Vamos chamar essa primeira camada de grade, tá? Agora nós vamos criar outras camadas. Então vem aqui, nova camada, tá? Bom, toda palavra cruzada tem respostas, né? Então nós vamos criar uma camada chamada respostas. Vamos criar mais uma camada chamada perguntas. Vamos criar outra camada que seriam as setas, né? As setas que indicam a direção do texto, tá certo? Vamos criar aqui mais uma camada, vamos chamar essa camada aqui de auxiliar. Auxiliar, pronto, tá? É importante também que a gente saiba que essas camadas elas têm uma certa ordem, tá? Então veja bem, a última camada de baixo sempre é a primeira. No caso aqui, ó, nossa camada grade é a que está por último, e essa camada auxiliar, tá, é a que ela vem primeiro, ou seja, no primeiro plano. Caso eu queira mudar a ordem dessas camadas, basta clicar nele aqui, ó, e arrastar até a posição que eu quiser, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar ele abaixo da camada respostas e acima da camada grade, tá certo? Então é só ir clicando e mudando, né, exatamente o posicionamento dessas camadas, tá? Além disso, eu vou ter aqui alguns ícones, que é um olho, tá? Que chama-se mostrar ou ocultar, um ícone de uma impressora que serve para ativar ou desativar não só a impressão, mas como a exportação do documento, tá? E também
para bloquear desbloquear a camada, tá certo? Que é o ícone de um lápis aqui, certo? Nós vamos utilizar isso aqui no decorrer da nossa aula, tá? Então vamos lá. Acionando a camada grade, que seria a primeira camada, tá? Nós vamos começar então a montar a grade da palavra cruzada. Como minha folha aqui ela é relativamente grande, dá para montar 2 jogos aqui. Então o que eu vou fazer exatamente vai ser o seguinte: eu vou dividir essa página em 2, tá? Vamos utilizar alguns recursos diferentes só para a gente poder entender melhor. Como a largura da minha página tem 297 milímetros, então eu vou digitar aqui 297, vou dividir isso aqui por 2, nós vamos encontrar um valor de 148,5 milímetros, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e fazer o seguinte: eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou dar 2 cliques, ou seja, duplo clique, ele vai formar um retângulo exatamente na medida da página, 297, 210. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar que esse cadeado está aberto, tá? Eu vou digitar o valor da metade do que a gente encontrou, ou seja, dividir por 2, ou seja, 148,5, vamos dar um Enter, tá? Observem que ele ficou exatamente centralizado e é a metade do tamanho da nossa folha. O que eu vou fazer? Eu quero jogar ele totalmente à esquerda, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui, ó, em alinhar alinhar objetos, já está marcado, tá? Então eu já deixo marcado alinhar objetos e alinhar a página, ou pela página, né? Então vamos habilitar isso aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Com o objeto selecionado, vou vir aqui, ó, até ele aparecer a palavra nó. Apareceu, clica com o botão esquerdo, segura, tá? A gente pode movimentar e a gente vai movimentar exatamente até chegar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que tá aparecendo a palavra borda, tá? Até ele aparecer um nó. Apareceu um nó, a gente solta, tá? Então, basicamente aqui nós já estamos usando a nossa metade da folha. Bom, nós vamos criar cada quadrinho com uma medida de 12 centímetros, tá? Ou seja, é um quadrado 12 por 12, né? Tá certo? Então vamos fazer mais novamente uma continha aqui, tá? Vamos lá, então. Vou fazer 9 colunas, tá certo? E 14 linhas. Então 9 vezes 12, tá? Vai me dar 108 de largura, ou seja, 108 centímetros de largura, tá ok? Vamos verificar agora a altura. 14, que vai ser o número de colunas, desculpa, o número de linhas, vezes, tá? 12, que é a medida do quadrado, 168. Então eu vou ter que fazer o seguinte: nós vamos criar agora um novo retângulo, tá? Faz um retângulo qualquer aqui, cadeado aberto. Nós vamos utilizar exatamente essas medidas. Então vai ficar 108, tá? De largura por 168 de altura. Tá aqui, ó. Tá? E agora nós vamos fazer o seguinte: como esse retângulo tá aqui, nós vamos pegar ele aqui, ó, até aparecer a palavra centro, e vamos deslocar ele aqui até aparecer a palavra centro do outro retângulo. Olha lá, apareceu a palavra centro do outro retângulo, solto. Então eu sei que ele está exatamente alinhado, tá ok? Ele vai estar exatamente alinhado aqui ao centro, tá certo? Bom, por que eu estou usando esse retângulo aqui, tá? Eu estou usando esse retângulo para poder puxar minhas linhas guias sobre ele. Então eu vou clicar na régua e vou fazer isso aqui até aparecer a palavra borda. Solto, mais uma vez, solto. Agora aqui, solto aqui, apareceu a palavra borda, desceu, mais uma vez palavra borda, tá? Então nós já temos ele aqui, ó, tá certo? Vamos digitar 148,5, tá? Aqui na distância de deslocamento, tá ok? Vamos selecionar aqui nosso retângulo, seta para a direita, tá? E ele vai deslocar exatamente essa medida de 148,5, tá? Que vai ficar exatamente na mesma posição, só que do lado direito da sua página. Então nós vamos puxar mais as linhas guias novamente, tá? Não preciso puxar as horizontais porque elas já existem. E está aqui, ó, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou deletar tanto esse retângulo aqui, tá? Como o outro retângulo. Ou seja, eu só quero mesmo essas linhas guias, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o nosso quadradinho. Então vem aqui, ó, digita o valor 12 por 12. Pronto, tá aqui. Agora também eu vou vir aqui novamente aqui em alinhar, tá? Vamos tirar aqui, ó, alinhar pela página, que eu não preciso mais, desabilitar, e vamos habilitar alinhar a linhas guias. Habilitamos. Então vamos selecionar isso aqui exatamente, ó, vou dar um zoom aqui, né?
aumentar até aparecer a palavra nó, clica, segura e vamos arrastar até aparecer aqui também a palavra intersecção. Aí a gente solta. Apareceu a palavra intersecção, solta, que ele vai ficar alinhado exatamente com esse ponto aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a duplicação do objeto na horizontal. Como ele tem 12 centímetros, eu vou vir aqui, ó, na distância duplicado, né? Colocar, digitar 12, dar Enter. Olha isso. Vamos para outra, para o eixo Y e vamos colocar 0, tá? Então, basta você selecionar agora e dar Ctrl D. Então, até ele atingir esse ponto. Vocês vão observar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objetos, tá? Então, vamos fazer agora, né, para baixo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos zerar aqui o eixo X e vamos colocar menos 12 no eixo Y. Por que menos 12? Porque se eu colocar ele positivo, ele vai para cima, tá? Seleciona todos os objetos, Ctrl D até atingir a linha de baixo. Pronto, tá? Então, concluímos nossa parte dessa grade aqui. Então, vocês estão observando que nós temos exatamente aqui, ó, tá? 9 quadrados por 14 quadrados. Seleciono todos os objetos, tá? Vocês vão lembrar que eu tinha marcado 148,5 aqui, né? Vamos fazer isso aqui, ó, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente dá um Ctrl C para copiar, Ctrl V, copia no mesmo lugar, ou podia a gente ter dado o sinal mais também para duplicar todos esses objetos no mesmo local, tá? Seta para a direita, tá? E transferimos nossa grade para o lado de cá. Então agora a gente já pode trabalhar, né, com duas grades. Tá, ok? Então, um lado você faz uma palavra cruzada, outro lado você faz a outra palavra cruzada. Ou seja, para cada página dá para montar duas palavras cruzadas, dois jogos. Tá, ok? Olha só a quantidade de objetos, no caso de retângulos, que foram criados, né, dentro, né, da camada grade. Tá, ok? Então são todos esses elementos. Cada um que você for clicando aqui, ó, é um elemento, ó. Tá certo? Tá? Da mesma forma, se eu clicar nessa aqui, ó, vocês vão observar que ele apareceu aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos começar a fazer a montagem do nosso conjunto. Pessoal, é o seguinte, meu tempo está chegando aqui a quase 13 minutos, né? E a gente sabe muito bem que os vídeos acima de 15 minutos, ele é meio estressante assim para ficar assistindo, maçante, né? Estressante não, maçante, tá? Então eu vou dar uma parada aqui e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade no nosso joguinho de palavras cruzadas. Então, até mais.